Com 292 anos, desde a sua fundação pelo português Antônio da Costa Nogueira, Barroso tem muita história ainda desconhecida. E ultimamente, temos tido acesso a documentos e informações sobre barrosenses nos séculos XVIII, XIX e início do século XX, que foram importantes não apenas para nossa terra, mas também por onde passaram. E nesta série, aqui na Rádio Liberdade FM, estamos falando sobre os barrosenses membros da nobreza brasileira no século XIX. E hoje vamos conhecer João Luiz de Campos, o Barão do Patusca, coronel da Guarda Nacional, deputado provincial no Império, deputado estadual na República e líder da Emancipação de Prados em 1890. João Luiz de Campos, nascido em Barroso, era filho e neto de barrosenses, irmão do Barão de Montes Claros e primo do segundo Barão do Rio Pardo. E quem conta a história do Barão do Patusca é o pesquisador e genealogista Eustáquio Silva. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Liberdade. Aqui é o Eustáquio. Hoje nós vamos estar falando sobre o João Luiz de Campos. O João Luiz de Campos viria a ser o futuro Barão do Patusca, né? Porque ele ia ganhar esse título de nobreza de Barão do Patusca, né? E nós vamos estar explicando por que não ganhou. O João Luiz de Campos tem uma ligação muito forte com Barroso, porque ele era filho de Gabriel Gonçalves Campos Filho e Dona Maria Jerônima, né? A Maria Jerônima, como eu expliquei no programa passado, a Dona Maria Jerônima era filha do João Luiz de Garre e da Dona Albina, né? Ou seja, o João Luiz de Campos, o que viria a ser o Barão do Patusca, era neto do segundo dono da fazenda do Barroso. A Maria Jerônima, mãe dele, nasceu na fazenda do Barroso, né? E o João Luiz de Garre, ele era sobrinho do Antônio da Costa Nogueira, fundador de Barroso, e a Dona Albina, a mãe da Maria Jerônima, ou seja, a avó do João Luiz, era filha do Tomás da Silva e da Valentina Matos, né, os donos da fazenda do Chiqueiro, o segundo morador daqui de Barroso. Ele era irmão do Barão de Montes Claros, né, do José Luiz, e primo primeiro do segundo Barão do Rio Pardo, né? O pai dele, o Gabriel Gonçalves Campos, era irmão do senhor Elias Gonçalves Campos, pai do segundo Barão do Rio Pardo. O João Luiz de Campos, ele nasceu na década de 1810, a gente ainda não sabe aí o nome da fazenda ao certo, mas ele nasceu também na década de 1810 e foi criado aqui. Se casou, né, com a Dona Rita, da família Melo de Prados. Ele se casou em Prados e teve a patente de coronel, né? Ganhou a patente de coronel da Guarda Nacional. Por muitos anos ele pertenceu à Guarda Nacional. Na década de 1880, ele foi deputado provincial. Ele foi eleito deputado provincial pelo Partido Liberal, né? Existiam dois partidos no Império, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ele foi eleito, né, para ser deputado provincial por Minas, né, na década de 1880. Curioso que quando o imperador Dom Pedro II ele vem a São João em 1881, ele veio aqui duas vezes em 1881. Nessas duas vezes o João Luiz ele era deputado e ele participou da recepção ao imperador, né? A segunda vez que ele vem é para inaugurar a estrada de ferro oeste de Minas, né? E o João Luiz também, como deputado provincial, né? Ele esteve em São João, né? Também para a inauguração da estrada de ferro. E ele fica sendo deputado nessa década aí de 1880. Ele depois fica sendo um ativista republicano. Em 1889 ele recebe um dos idealistas da República, que era o Silva Jardim. Ele recebe ele em Prados, né, onde o João Luiz tinha a casa dele. Com o golpe republicano em 15 de novembro de 1889,
o João Luiz de Campos perde o título de Barão de Patusca que ele iria receber. O golpe foi em 15 de novembro e no dia 2 de dezembro de 1889, segundo o Jornal Diário de Notícias, ele iria receber o título de Barão de Patusca, né? Patusca em homenagem ao distrito do Patusca, né? Que é a atual Dores de Campos. E em 1890, o João Luiz é o líder da emancipação de Prados, né? E ele consegue a emancipação da cidade de Prados. Em 1890, ele é eleito deputado, né, pelo estado de Minas. E fato curioso é que na mudança da capital de Minas, né, de Ouro Preto para atual Belo Horizonte, ele foi um dos que aprovaram esse projeto de mudança da capital, né? Depois ele falece aí em 1900, né? E depois some da política, né? E deixando seus descendentes aqui na região, tá? Até o próximo e tchau, tchau. Eu sou o radialista Luciano Nascimento, trazendo para a Rádio Liberdade a história de Barroso. E nesta série, estamos conhecendo os barões que foram nobres do Império do Brasil, os barões nascidos em nossa terra. Contexto e narração do pesquisador e genealogista Eustáquio Silva.